hoje nós vamos falar um pouco, né, doutora Letícia, sobre o programa Zero Litígio, né, o litígio zero, né, que o governo federal está propondo, litígio zero. Vamos ver como é que funciona isso, quais são as consequências, vale a pena, não vale a pena, o que está pintando por aí, vamos dizer assim, né? E também vamos falar um pouco sobre essa questão, que também é uma mudança que está tendo aí, né? Que o fisco está anunciando um monitoramento de grandes contribuintes, um monitoramento, né? O fisco ele vai estar olhando de perto e com olhos aí mais atentos aos grandes contribuintes. Então, primeiro, a gente vai falar do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, que é um programa que foi implantado em conjunto pela Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E esse programa ele foi apelidado como litígio zero. Por que litígio zero? Porque o intuito desse programa, dentre os, o principal, né, é reduzir o contencioso administrativo tributário brasileiro, é diminuir o número de processos administrativos em discussão, seja nas delegacias regionais ou no próprio CARF, né, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, essa redução desse contencioso seria por meio da regularização fiscal do contribuinte. Então, esses débitos, esses créditos que estão em discussão, eles vão poder ser negociados, liquidados por meio de parcelamento, melhores condições e tudo mais. Então, a gente vai trabalhar melhor essas hipóteses, né? E também nós trouxemos aqui a informação, né, que um dos outros objetivos também com esse programa, que consta inclusive na proposta, é uma diminuição do déficit das contas públicas. Então, você reduz o contencioso administrativo através da liquidação desses créditos, né, e paralelamente reduz esse déficit. Isso é o que consta, né, na lei. Esse é um programa que ele terá uma vigência relativamente curta. Ele começou em 1º de fevereiro e ele vai até 31 de março. E atenção, até às 19 horas, né? Então, vamos deixar para o dia 31, porque pode acontecer algum problema. E esse programa, ele não abrange débitos do Simples Nacional. Então, aqui a gente está falando mais de contribuintes, sejam do lucro real ou lucro presumido, né? Então, só retomando, é litígio zero porque o intuito é reduzir o número de processos de discussões administrativas por meio da regularização fiscal que a Receita e a PGFN está oferecendo aos contribuintes. E quais são, então, as hipóteses? Os contribuintes que têm discussão administrativa, eles poderão ou liquidar ou negociar esses créditos, né? Crédito para o fisco. Eles poderão, a diferença entre a liquidação e a negociação é que na liquidação seria numa única vez o pagamento e poderia ser utilizado aí os créditos de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL, além da possibilidade aí de um desconto nas multas e nos juros de até 100%. Na negociação entra esses descontos de juros e multa, porém o remanescente tem a entrada, né, e o remanescente é parcelado. Então, a liquidação seria de uma única vez e a negociação parcelada. E, além dessas duas hipóteses de negociação e liquidação dos créditos em discussão na esfera administrativa, também poderão ser negociados os débitos de pequeno valor, débitos de até 60 salários mínimos, que geralmente o contribuinte é pessoa física, MEI, EPP. Então, pode também entrar nessa negociação.
E a grande novidade, né, que o fisco trouxe para os contribuintes é, dentro dessas hipóteses, poder utilizar o prejuízo fiscal, a base negativa das CNS e os precatórios para pagamento desses débitos, né? Os precatórios é como se fosse um título que o contribuinte tem para receber um valor da União Federal. Então, ganhou alguma ação, uma repetição de indébito, e ele vai receber via precatório, está lá na fila aguardando o pagamento, ele pode utilizar esse precatório para pagamento dos débitos, né? Então, essas são as hipóteses que essa portaria da Receita e da Procuradoria-Geral prevê. E aqui é legal a gente comentar que nosso objetivo é trazer ao conhecimento das associadas a existência dessas hipóteses, né? Mas não é nosso objetivo trazer todos os critérios que a lei prevê. Por quê? Esses critérios vão depender de uma análise subjetiva da Receita e da PGFN. Então, vai ter desconto de multas e juros, mas quanto? Isso quem vai definir é o fisco, porque o contribuinte, se optar por alguma dessas hipóteses, ele vai entrar num processo junto com um processo digital via ECAC, né? E nesse processo que vão ser definidos os valores de desconto, de parcela. Então, não é algo fechado, previsto na lei. Então, é algo casuístico, depender de uma análise caso a caso do fisco e da Receita Federal, né? E então o programa onde os contribuintes poderão acessar, né, essas possibilidades, com exceção dos débitos de pequeno valor, que é pela plataforma Regularize, as demais hipóteses é pelo portal ECAC, que é um sistema já conhecido das empresas, né? Domicílio eletrônico fiscal e tudo mais. Então, esses são os sistemas onde é discutida essa questão da transação. E é um programa que a lei prevê e que, se houver a adesão, porém não cumprir alguns requisitos, o contribuinte pode ver a sua negociação cancelada ou rescindida, né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre parcelamento, se não quitar a entrada ou se descumprir alguma das cláusulas das condições, pode haver essa rescisão do programa. Se deixar de pagar 3 prestações consecutivas ou alternadas, também há o cancelamento ou a rescisão. Aqui é um ponto bastante importante: esvaziamento patrimonial. O fisco também vai analisar isso. Se não houve um esvaziamento patrimonial antes da adesão ao programa, porque se houver, que fique comprovado que o contribuinte esvaziou seu patrimônio para não pagar, né, os tributos, também haverá empecilho aí na adesão ao programa. E se posteriormente também ficar decretada a falência ou a extinção pela liquidação da empresa, também haverá o cancelamento e a rescisão. Então, é interessante verificar essas hipóteses até para uma análise do todo da vantagem ou não desse programa para os contribuintes, né? Algum comentário, doutor? Não, por enquanto? Podemos deixar para o final, né? Então, tá bom. E agora, esse que nós conversamos, o programa Litígio Zero, é relativamente curto, vai até março, e, em síntese, esses pontos que nós conversamos é aquilo que está previsto nessa portaria conjunta, né? E agora nós passamos para o programa de monitoramento de maiores contribuintes. Esse é um programa que já existe. Os maiores contribuintes já são fiscalizados mais de perto. Porém, no final do ano passado, em novembro de 2022, esses critérios para saber qual contribuinte eu vou fiscalizar mais de perto foram atualizados através da portaria da Receita Federal 252. Então, nós trouxemos também essa atualização, porque ela está vigente desde o dia 1º de janeiro.
né? Então, são 2 monitoramentos que a Receita Federal ela tem, que é um monitoramento diferenciado e um monitoramento especial. No monitoramento diferenciado, aqui nós trouxemos os critérios para esse monitoramento. Então, se a empresa tiver uma receita bruta anual maior ou igual a 300 milhões na escrituração fiscal, né? Débitos somados maior ou igual a 40 milhões na DCTF, débitos somados maior ou igual a 40 milhões na DCTF Web ou GFIP, uma massa salarial total maior ou igual a 100 milhões e operações de importação ou exportação somadas maior ou igual a 200 milhões. E aqui a gente esclarece que não é necessário ter todos esses critérios, basta um deles. Tendo um deles, a empresa já entra nesse contribuinte, né? Já entra nesse monitoramento diferenciado da Receita Federal. E o monitoramento especial tem os mesmos critérios, porém valores um pouco maiores, né? Então, receita bruta anual maior ou igual a 2 bilhões na escrituração, na ECF, débitos somados maior ou igual a 150 milhões na DCTF, débitos somados maior ou igual a 150 milhões na DCTF Web ou GFIP, e massa salarial total maior ou igual a 250 milhões. Então, esses são os critérios para esse monitoramento especial, diferenciado ou especial, né? E aqui é importante também a gente ver esse monitoramento na prática, né? Então, já tomamos conhecimento, por exemplo, de empresas que tinham execução fiscal no nome, porém a execução estava tramitando sem que tivesse ocorrido o pagamento, né? E a União Federal pediu penhora online, penhora na conta da empresa, porque ela tinha indicativos de que havia recentes movimentações bancárias na conta da empresa. Então, isso já deixa claro que o fisco ele está de olho, né? Tem esses monitoramentos por parte da Receita Federal e eles estão tendo, sim, conhecimento de movimentação bancária, transações, e tudo isso pode impactar na empresa, especialmente empresas que venham a ter débitos, né, e débitos em execução fiscal, já discutindo no judiciário. Então, é algo que de fato existe, né, e precisamos trazer ao conhecimento das associadas essa informação. Então, acredito que as mudanças que nós elencamos para esse nossa conversa de hoje à tarde foram essas, né? E só mais um ponto, já ia esquecendo, que também serão monitorados os eventos societários, que é a cisão, seja ela total ou parcial, incorporação ou fusão ocorridas até 2 anos calendários anteriores ao ano objeto do monitoramento. Então, se o objeto do monitoramento é 2023 e dentro de 2021, 2022 teve alguma cisão, incorporação ou fusão, se a empresa preencher algum daqueles critérios que nós conversamos anteriormente, ela também vai ser monitorada especialmente nessa operação societária. Então, é isso que o fisco trouxe para essa atualização do monitoramento, né? Assim, como será exatamente esse monitoramento? De forma detalhada ou isso não é? Não, isso não aparece na lei. Como a Receita Federal vai fazer esse procedimento? Bem provavelmente ela vai acompanhar a transmissão das obrigações acessórias mais de perto, fazer uma análise mais aprofundada desses dados, dessas obrigações, para ver se
faz sentido com a contabilidade da empresa, provavelmente haverá aí um acompanhamento das movimentações bancárias da empresa também, agentes fiscais comparecendo na empresa para fiscalizações em loco. Então não deixou claro como serão essas ações. Não, ainda não. Pode ser que venha alguma regulamentação posterior a respeito disso, né? Mas esses são os vários caminhos que a Receita segue, né? Para fazer essa fiscalização mais aprofundada e mais de perto. Então. Eu tenho ouvido alguns dizerem que talvez, né? Também eu ouvi a opinião da doutora. Esse litígio zero, sobre a questão do litígio zero, foi o primeiro assunto que nós falamos aqui. A doutora, na sua opinião, né, que tem boa expertise na área tributária, você acha que isso pode ser uma boa, ou pode ser, como alguns dizem, uma armadilha, né, para o contribuinte? Eu acho que vai depender muito da realidade da empresa, né? De como anda a contabilidade da empresa, de quais são as transações. Porque é um momento no qual o fisco, para ele poder dar os benefícios para o contribuinte, os descontos, multas e juros, ele vai fazer uma análise da realidade da empresa. Vai pedir documentação, provavelmente contábil, né? Ele vai fazer uma análise do grau de recuperabilidade do crédito, se é um crédito para eles fácil de recuperação ou não. Se for fácil de recuperação, talvez não haja tantos benefícios. Agora, se é um crédito de difícil recuperação, no entendimento deles, os benefícios aumentam. Então, lá na lei fala até 100% de desconto de multas e juros, mas pode ser de 1 a 100%. Isso vai depender desse grau de recuperabilidade do crédito, né? Se é um crédito extremamente antigo ou se é um crédito recente do ano passado. Por exemplo, no entendimento é que um crédito muito antigo é de mais difícil recuperabilidade do que um débito do ano passado. Então, tudo isso precisa, antes, né, de optar por aderir ao programa, precisa ser levado em consideração para ver se esse programa de fato trará benefícios para a empresa. Certo. Também a empresa tem que avaliar a capacidade, né, dela nessa adesão, né? De pagamento, porque uma vez que você adere, você está confessando, né? Provavelmente você vai confessar um débito que, se não ocorrer adesão, você tem ainda a possibilidade de discussão, né? Se deve, não deve, se é mais ou se é menos, né? O fisco está pedindo você deve menos do que ele pede em relação ao valor e tudo mais, mas à medida que você faz adesão, você confessa aquele valor. Se você não consegue pagar, né, fazer o pagamento, cumprir a obrigação do parcelamento, vai ocorrer uma rescisão, penso eu, né, desse acordo, vamos dizer assim, e aí que a consequência vai ser pior do que estava. Às vezes, porque não se discute mais, né? O fisco ele vai cobrar aquilo que se confessou, e aí a situação pode ser pior. Então, e o contencioso administrativo, né, que foi um dos motivos da implantação desse programa, ele é um direito, né, do contribuinte. O contribuinte ele recebe um auto de infração. Ele pode discordar desse auto de infração. De fato, pode haver um erro por parte do fiscal. Em ter lavrado determinado tributo lá no auto de infração. Então, ele tem esse direito de discutir. Sim. Né? Se a gente tem também um contencioso aí até um pouco grande, pode ser também porque nesses autos de infração falte uma análise mais criteriosa do que está sendo colocado por parte do fisco, né? Então, não deixa o contencioso, apesar da gente ter um contencioso administrativo volumoso, ele não deixa de ser um direito do contribuinte, né, de questionar. Exato. Então, é uma análise casuística mesmo, né? Precisa a empresa pegar esse débito que ela tem, sentar, conversar com o fiscal contábil da empresa, com o jurídico da empresa e analisar
a viabilidade desse programa para se vale a pena, né? Se vale a pena ou não para a empresa. Porque, na verdade, a gente ouve, né, comentaristas da área tributária dizer, né, que se tem alguém que digamos assim, algum culpado, vamos dizer assim, não achei a palavra para falar culpado, mas alguém que promove a litigiosidade é o próprio fisco. Ele é o ator principal, né, de toda esse volume de ações, né, e litígio que existe na justiça, né, com o contribuinte, por conta, a gente sabe, da própria do sistema tributário nosso, né, de arrecadação e de obrigações do contribuinte em relação ao fisco e tudo mais, né, que é muito complexo e a carga é muito elevada e existe muita discussão, aqui não tem aquela chamada segurança jurídica naquilo que está pagando, que está recolhendo, né? Você nunca sabe se está pagando certo, está pagando errado, você sempre acha que está pagando mais e o fisco sempre acha que está pagando menos. Né? Então é uma coisa, depois a questão da insegurança em relação aos entes federados, né? Você vai, aí questão do próprio ICMS mesmo, a guerra fiscal, a própria guerra fiscal, né, impostos federais mesmo, então é uma insegurança muito grande. Então o próprio fisco, o próprio sistema nosso é que promove essa litigiosidade. Então o pessoal fala, litígio zero, né, ministro, né, da Fazenda, o senhor está querendo promover, né, nenhuma crítica aqui, mas então o senhor precisa simplificar o sistema, melhorar o sistema, você precisa, né, trabalhar no âmbito do sistema, e não parece que o culpado é o contribuinte que não quer pagar, né? Exato. Não, vem aqui, então agora não é bem assim, né? Claro que não é. Bom, acredito então que ficamos por aqui. Aqueles que conectaram aqui a primeira vez, então só para o pessoal saber um pouquinho como funciona, uma vez por mês a gente elege sempre quarta-feira, né, sempre nessa data de quarta-feira, na segunda quarta-feira de cada mês, a gente vem aqui bater um papo, trazer um tema novo para todos os associados. Então, março estaremos de volta. Doutora Ademir, muito obrigada. Está sendo gravado, né? Também esse material está esse material ele está sendo gravado, até para conhecimento, né, de todos aqueles que também já acompanham. Nós temos um canal no YouTube. Esse canal para a gente ele traz uma importância muito grande, porque é uma biblioteca ali do nosso segmento também. Então, essa palestra aqui ela vai ser editada, né, as principais informações nós vamos deixar ali no canal do YouTube. Acredito que na próxima semana a gente já tenha o link e aí compartilhamos com todos. Aqui não tem lista de chamada, né? Só para eu... Não, doutora Ademir, não fazemos aqui, a gente não tem um formato de assembleia, né? A gente tem aqui um espaço livre e é um espaço em que os associados vão se achegando mesmo. Ok. Bom, doutora Ademir, muito obrigada, doutora Letícia, a todo o time da Crivellari Padovese, sempre só elogios, né? Sempre todos muito dispostos, sempre à disposição, e nos vemos aqui novamente em março.